Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje mais um sábado estaremos gravando mais um vídeo aula com o tema da Escola Bíblica Dominical, a lição Bíblica Dominical, que esse é o nosso objetivo de estar enviando esse vídeo para os irmãos que infelizmente estamos possibilitados de estarmos reunidos na igreja para aprender a palavra de Deus. E mais uma vez estamos aqui para estar falando a respeito desse tema tão importante que tem a lição de hoje. Amém? Vamos estar orando para começar. Senhor Deus, estamos te pedindo tua bênção, a tua graça sobre nós e também na vida daqueles que hão de ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual será mandado, Senhor. Deus, pois é assim que a tua palavra faz quando sai da tua boca e não volta para ti vazia, Senhor. Nesta noite, nos ajuda e nos entusiasme em fazer a tua obra, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos falar um pouco hoje do tema da lição, que é a quinta lição, 3 de maio de 2020, que tem por título Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Professor Atos, eu já quero lhe fazer um comunicado de que eu tenho enviado esse vídeo da gente para as pessoas que não são evangélicas, tem assistido e tem gostado da nossa aula, tem elogiado a gente, graças a Deus que a gente tem mostrado dedicação nos ensinos, que é o que a Bíblia diz. Então eles têm gostado, elogiado esse trabalho, para a glória de Deus. Ninguém é digno de nada, a honra e a glória é para Jesus, mas o esforço e a alegria é nossa. Amém? Então, quero ouvir o nosso professor Atos, ele está fazendo a leitura da palavra de Deus, bíblica em classe, em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 10. Certo? Então, como era de costume na igreja, a gente lia o versículo 1, os irmãos do segundo, e alternando até chegar ao 10, onde todos iremos ler juntos. Se for possível, na sua casa a gente faz essa dinâmica, você lê o segundo, depois lê o quarto e assim sucessivamente, para a gente ir acompanhar e lembrar como era da igreja, amém? Então, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até o versículo 10, a leitura bíblica em classe. Iniciando já no tema e
com base nessa leitura, né, o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, o qual é o autor dessa escritura, né, dessa lição, desse segundo trimestre do ano de 2020. Temos aqui no textuário da lição, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que é o que nosso professor leu do capítulo 2, versículo 4, verso 5. Na verdade prática tem uma expressão muito agradável que diz assim, ó: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. É sobre esse tema que vamos estar falando, né? Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, basicamente, essa verdade prática vai estar falando de um assunto de libertação. Liberto, claro que todos nós sabemos que se existe libertação, é porque existe alguém escravizado. Se existe alguém escravo, é óbvio que vai ter libertação, para quem crê, né? Isso aqui a gente estamos falando no sentido espiritual. Se formos falar em outro sentido, do escravidão, todo mundo já sabe da história de escravidão no passado. Na maioria da população passou por este período, né? E graças a Deus foram libertos, né, de alguns preceitos que lhe oprimia. Mas a gente estamos falando aqui de libertação de opressão, ou seja, alguém que é escravo logo passa a ser liberto espiritualmente quando esse tal já é escravo do pecado. Pois bem, temos hoje no primeiro tópico da lição, ou seja, o primeiro tópico da lição é refletir sobre nossa natureza pecaminosa. É o que eu vejo, e todos nós sentimos essa dificuldade, né, uma grande deficiência da parte das pessoas que vivem no mundo, né, que ainda não professa Cristo como Salvador, é a falta de reflexão, né, essa falta de tempo para refletir na vida, né, de qual o destino final de uma vida aleatória, uma vida de pecado, uma vida presa ao pecado, mas uma vida libertina no mundo que contesta com os preceitos de Deus. Então essas pessoas, a falta de acreditar, de passar a querer ter uma vida nova em Deus através de Cristo, é simplesmente o fato de não parar para pensar na sua condição de vida espiritual. E a gente estamos aqui para fazer esse relato, né? Vamos relatar essa situação da reflexão sobre nossa natureza pecaminosa. Então, quando o homem ele para pensar em tudo que ele faz, que isso vem lhe causar prazer, alegria, ainda que seja passageira, mas quero lhe informar que tudo isso você vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro com a sua própria, vai estar favorecendo a sua natureza, mas vai estar cada vez mais se distanciando de Deus. E que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem se aproxime dele, por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, eu tenho na introdução da lição um comentário que diz assim, ó: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta
relevante aspecto doutrinário da salvação. Capítulo 1, versículo 1 ao 10, nela o apóstolo descreve libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Só que Paulo está se referindo automaticamente aos cristãos que já foram alcançados através dessa graça maravilhosa, né? Que lá na frente vamos estar falando, acredito que o nosso professor Ato vai estar falando sobre a graça, que é o segundo tópico da lição. Então, no primeiro tópico da lição, né, vai estar falando um temazinho que botaram nesse primeiro tópico, que diz assim, ó, a antiga natureza morta em ofensa e pecado. Veja aí, ó, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecado e éramos por natureza filho da ira. Que filho de ira? A gente entende que Deus, ele, quando criou o homem, e ele foi intitulado como filho por criação. Deus criou o homem, então logo lhe veio um título de filho por criação. E como nós aprendemos na lição passada, que os cristãos, hoje intitulado filho de Deus, por adoção, certo? Por adoção, através de Cristo. O sangue de Cristo é o testamento que atesta que ele adotou todos aqueles que nele crê, dando-lhe o direito de ser chamado filho de Deus, que é o que o apóstolo João, ele fala no capítulo de número 1 do seu evangelho, e o versículo 1 em diante. Ele vai dizer que todos quanto receber a Jesus Cristo como Salvador, lhe é dado o direito de ser chamado filho de Deus, por adoção por Cristo Jesus, certo? Então, e qual é a causa da regeneração? Ora, a regeneração é a capacidade de tecido, órgão ou mesmo organismo se renovaram ou ainda de se recuperar após danos físicos consideráveis. Deve-se à capacidade das células não afetadas de se multiplicarem e em acordo com a necessidade de se diferenciar a fim de recompor a parte selecionada. Então, observa aí que o corpo físico, quando fala de regeneração, o corpo físico ele sofre um acidente e existe umas células que ela faz essa recomposição tanto de pele, né? E tanto de pele como de órgão, ele tem uma função da regeneração. Então, o crente regenerado é quando ele atenta para esse preceito de Deus em receber a Cristo, certo? Para receber a regeneração, como que a princípio Deus criou o homem, imagem e semelhança, o homem vivia sem pecado, mas o pecado através do homem veio ao mundo, então o homem foi desligado de Deus, ou seja, esse pecado, essa desobediência, ela fez com que o elo entre Deus e o homem fosse quebrado. Então, Jesus Cristo, ele veio com essa função de regeneração, ou seja, religar o homem novamente com Cristo, ou recompor o homem a Deus, certo? Então,
E no primeiro ponto do primeiro tópico, que é o subponto, diz assim, ó, nossa condição anterior, a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego quer dizer paraptoma. Tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. E o termo para pecado é amártia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, certo? Então, o pecado ele tem esse sentido de fazer o homem errar o alvo, que foi o que Adão, infelizmente, acometeu, né? Errou o alvo. Após o pecado, ele errou o alvo. Então, o pecado ele tem esse poder efetivo, ou seja, esse poder de fazer com que o homem ele erre o alvo, que o alvo aqui é claro que é Deus, ou um destino que Deus preparou para o homem. Então, que era exclusivamente a santidade, a comunhão, né? A Bíblia vai dizer que Deus também criou o céu para o homem, que isso aqui o homem perdeu após o pecado, né? O qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Então, observe você estando vivo, claro que aqui estou me referindo para as pessoas que ainda não confessam Jesus como Salvador, que vivem nesse mundo aí perdido. Quero lhe dizer que você estando vivo, mesmo assim, diante de Deus, está morto. E a gente vamos falar isso aqui, porque esse sentido aqui é por um sentido metafórico, né? E a gente vamos estar explicando a você mais na frente, que é no versículo capítulo 1 do mesmo livro que a gente leu, na mesma carta, e o versículo 2 diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então o pecado leva a dar essa condição ao homem sem Deus de estarem mortos. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral, espiritual provocado pelo pecado. Então, quando a gente vê que aqui vai entrar duas palavras, né? Primeiro, a condição moral. Foi quando Deus disse ao homem que ele certamente, se ele desobedecesse, certamente ele morreria. Então, passou o sentido aqui da morte física, a morte moral e a morte espiritual. Ou seja, quando ele perdeu, logo quando ele pecou lá, ele não morreu fisicamente, mas aconteceu a morte espiritual e a moral, certo? Todo homem que comete delitos na sociedade, ele perde a moral. Então, quando ele perde a moral diante da sociedade, e logo vem a morte espiritual, que é claro que é a separação do homem de Deus, ou o homem para com Deus, certo? Então, a morte moral. Observa que na nossa sociedade, o que é uma pessoa que tem moral? Ele é respeitado na sociedade, né? Uma pessoa que não tem moral, ele é desrespeitado na sociedade. E qual é o fato que acomete o homem de perder a sua moral? Claro que é tudo que envolve escândalo, práticas errôneas, que vai aferir as leis estatal e as leis de Deus. Quando o homem comete isso aqui, ele está complementando a sua moral, ou seja, ele vai perder a sua moral na sociedade.
E espiritual é quando está ligado diretamente a Deus, que essa é a condição do pecador, provocado pelo pecado. Então o pecado traz essa desgraça para a vida do ser humano. Mas a gente vivia nessa condição e fomos alcançados pela graça de Deus, né? Que inevitavelmente separa o homem de Deus. É Isaías capítulo 59, verso 2. Eu quero pedir para o nosso professor Atos ler 59, verso 2. Diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, essa condição, ela traz uma enorme impossibilidade de o homem se aproximar de Deus, né? Por isso que o homem, ele peca hoje, se acorda amanhã para pecar de novo, achando que a sua vida aí fora, sem Deus, sem o controle de Deus, sem a direção de Deus, é uma vida normal. Mas quero dizer para você, meu querido, que quem anda na prática, logo vai, cada momento que você pratica isso, você se distancia mais de Deus, certo? Você se distancia mais de Deus. Que Deus não quer isso para a sua vida. Porém, quero lhe dizer que Deus poderia intervir com o seu querer soberano nessas suas ações. Deus poderia muito bem. Porém, Deus, quando criou o homem, Deus o dotou de um livre-arbítrio, que é o direito de escolha, certo? Mas que a vontade de Deus para com os homens não é que ele viva nessa prática, a prática do erro, a prática do pecado, pois essa condição vai lhe levar a um caminho ou a um destino futuro indesejável para você, certo? Indesejável. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa condição de pecador, essa condição da prática do erro, que vai aferir a santidade de Deus, os preceitos de Deus, vai lhe levar a um destino indesejável por você, certo? Querendo ou não, certo? Querendo ou não, você tem que parar para refletir, para se conscientizar de que a vida no pecado, ela vai trazer um danos irreparável para a sua vida futura, certo? Tiago capítulo 1, versículo 15, nosso professor vai estar lendo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então observa, fala primeiro de concupiscência. O que isso quer dizer? A concupiscência é o desejo desenfreado, né? O sentido original quer dizer desejos desenfreados, certo? Que leva o homem, ou seja, eu vou citar um fato aqui na vida de uma pessoa que vive na prática do pecado. Vamos trazer para a vida uma vida prostituta, uma vida de adultério. Ou seja, o homem tem a sua esposa, mas aí fora ele não se conforma de viver só com ela. Outras mulheres se pintarem, hoje ele dá em cima de outra mulher, e ele consegue hoje uma manhã, depois outra, sendo casado, e etc e tal. A concupiscência é o desejo desenfreado. Você não para pensar, para refletir nessa condição. Então, tudo quanto isso aqui, vai acarretar para você problemas futuros, problemas que você talvez, por falta da reflexão, que foi o que eu falei a princípio, vai lhe trazer consequências, danos irreparáveis, certo? Então, eu estou falando de um desejo aqui como mulher, outro já tem desfreamento com respeito a corrupção, né? E etc e tal. Eu não quero citar aqui outras mais práticas aqui, porque eu não quero ofender a ninguém, mas quero dizer que essas coisas, ela vai lhe conduzir a um caminho ignorado da sua parte. Mas nessa noite a gente estamos aqui para te alertar, ok?
Então, quando Paulo está dizendo que esse desejo desenfreado, a concupiscência, quanto mais o homem tem, mais ele quer ter, às vezes não respeita limite, não respeita regras, né? A regra que quem dá é ele, que dita é ele, enfim, tudo isso aqui é um desejo que o homem sem Deus, cada dia mais, por exemplo, a riqueza. Quem é que cada dia mais não quer ser rico, busca fama, às vezes nem põe limite nisso, o que achar que deve fazer, vai lá e faz por causa da riqueza, da fama, né, do sucesso. Só que isso não vai te levar a um lugar de bom repouso para a tua vida futura, porque nós estamos falando aqui no sentido espiritual. Talvez hoje você, com as suas fazenda, com toda essa liberdade que você acha que tem, você viva bem, né? Isso não é mal, mas porém, diante de Deus, você não tem nada, querido. Amém? A vida de pecado é isso aí. Estamos mortos em ofensa. Estávamos mortos em ofensa, mas Deus nos vivificou em Cristo. Glória a Jesus. Segundo tópico do primeiro ponto diz assim, ó, segundo subponto diz assim, ó, nossa ofensa e pecado, a má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Pecado, são sentido linguístico, né? Uma palavra metafórica, que a ofensa do pecado, entende? Quando a gente estamos falando disso aqui, vivíamos em ofensa e pecado, estávamos mortos nesse sentido. Nós entendemos que é uma condição que não é boa, é uma condição que não é boa diante de Deus. Diante dos homens pode até parecer bem, claro, né? Se você tem a sua vida digna, honesta, consegue adquirir esses meios por meios legais, isso é bom. Mas quando se usa meios ilegais, né? Que até quando a lei estatal é descoberto, tem acarretado tanto sofrimento, tanto para o praticante e para a família, né, para os que estão próximos a eles. Causam dores, sofrimento, né, angústia, tudo isso por falta do freamento, né? Por falta do freamento, que infelizmente é isso que a sociedade em que vivemos está passando por isso, né? Quantas pessoas que teve a sua vida bem, né? Mas bem financeiramente, e correram atrás em busca de mais, usando outros meios, e hoje estão pagando, né? Pagando um preço muito alto. Não somente isso, a designação de um objeto ou qualidade mediante, deixa eu ver aqui, a metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Também é um recurso expressivo, amor e fogo, que anda sem se ver. Entendeu? Essa palavra aqui, essa palavra metáfora, essa morte por metáfora aqui, que é uma linguagem, está falando aqui, eles são figurados em meio de comparações, que é o que Jesus sempre usou, a comparação. Por exemplo, Jesus cita um texto, né, lá em Mateus 24, se não me falha a memória, dos dias de Noé, né? Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não se percebeu até o dia em que Noé entrou na arca. Então, Jesus usou
um fato ocorrido para Jesus está comparando aqui um fato que aconteceu no passado para um novo fato profético que iria acontecer, falando a respeito da vida de Jesus. Está com ele aí, Atos? Pode ler. Mateus 24, 37, 38 e 39. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então observe, a vida leviana, a vida de pecado, a fall leva o homem a não levar em conta o seu tempo, né? O seu tempo aqui que eu estou falando é o seu proceder, que Jesus está dizendo aqui, ó, que essa vida seguiu normalmente, né? Não haveria nenhum outro meio para que alguém viesse a ser despertado, né? Mas quando Noé avisou ao povo que o mundo de então iria se acabar com a água do dilúvio, eles não acreditaram, então eles continuaram as suas práticas para ele normais, né? Mais normal para ele, mais diante de Deus. E Deus viu lá que a maldade era tão grande que trouxe Deus a tomar essa decisão. Então, e o que acontece hoje? Não acontece o mesmo hoje? A gente está aqui como igreja dizendo que Jesus está voltando, os sinais da vinda de Cristo, né, os prenúncios da sua vinda, está aí exposto, todo mundo está observando isso, todo mundo está vendo que o que está acontecendo, por exemplo, hoje, nos dias atuais, mundialmente, né, o que está acontecendo, essa pandemia aí destruindo a vida humana. Mas a igreja está dizendo que Jesus está voltando. O próprio Jesus falou aqui no capítulo 24 de Mateus, e o versículo 8, está dizendo que haveria fome, peste, guerra. E o que é peste? Vou repetir mais uma vez, o que é peste? Será que isso não é prenúncio da vinda de Cristo? A peste é uma doença infectagiosa que é pulmonar. E o que é que esse mal que está acarretando o mundo, ele afeta? Onde é que ele se aloja, se não é no pulmão do ser humano? Então, Jesus falou, e eu estou falando dos fatos atual, e os fatos que já vêm acontecido, como apostasia de fé, né? Apostatação de fé, e outros sinais, né? Como terremotos, maremotos, tsunami e etc. E tal. Jesus está falando aqui no capítulo 24 que o prenúncio da sua vinda acarretaria essas manifestações. Havia tanto sinal no céu como na terra. Então você precisa, meu querido, parar para pensar. Jesus está voltando. Jesus usa uma forma metafórica aqui, trazendo um fato dos dias antediluviano para o seu dia da vinda do Filho de Deus, a vinda dele para vir arrebatar a igreja. E as pessoas, a Jesus cita os fatos ocorridos, que era: casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Jesus está falando de vida normal, vida diária, e as pessoas não perceberam, ou seja, não deram crédito ao que se estava dizendo. Jesus disse que o seu dia, usando essa palavra, dizendo que a vinda dele ocorreria os mesmos fatos. As pessoas não parou para refletir, não parou para pensar. Mas te dou um conselho, para refletir na tua vida. E, professor Atos, eu sempre tive uma curiosidade. Quando eu estava no meio da folia, na época do passado, quando eu estava morto, que é o que Paulo vai dizer, já falando para os cristãos, eu lembro que quando eu vivia com meus colegas, né, no erro, eu estava, para mim estava tudo bem, mas quando eu chegava em casa, minha mãe já era crente, e a minha mãe
me confrontava com a palavra de Deus. E aquilo me preocupava, aquilo, sinceramente, apesar de não ser salvo ainda em Cristo, mas eu parava para refletir, porque mesmo eu tendo alegria no mundo, tendo os prazeres do mundo, mas existia um vazio em mim, quando minha mãe me confrontava com a palavra de Deus, que é uma coisa inexplicável, assim, era uma coisa que vagava no meio, ficava uma coisa no ar sem explicação para aquilo que eu vivia e com aquilo que a minha mãe dizia, que Jesus viria buscar a sua igreja. E eu achava que a igreja era o templo, era os templos construídos para os crentes se agregarem lá dentro, fazer adoração a Deus, né? Só que se referia literalmente a esse corpo físico aqui, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, existia essa coisa inexplicável na minha vida, até que um dia eu fui alcançado pela graça e através da palavra de Deus, eu obtive o conhecimento de que eu era morto, e Deus me vivificou por meio de Cristo Jesus. Ele me deu vida de novo. Ele me deu vida. Temos aqui, andaste segundo o curso deste mundo. Aqui Paulo está se referindo aqui, a que mundo é esse, hein, professor Atos? Que mundo Paulo se refere? O mundo é o sistema dominado por Satanás, né? Isso, o sistema dominado por Satanás. Paulo está se referindo a esse mundo aqui. Paulo não está se referindo ao mundo físico, a sistema predominante por Satanás e seus correligionários, certo? Tudo isso aqui, Paulo está falando disso aqui como eles, né? O predominante da vida de muitas pessoas. Por isso que ele pega o ser humano aí e a gente vê os absurdos que acontecem no meio da sociedade. Ainda essa semana, professor Atos, no início da semana, eu vi uma reportagem que vinha há 45 dias, de uma mãe, né, entre aspas, né, que a gente vai comparar como mãe, porque ela trouxe aquela vida daquela criança, a vida lá no estado de São Paulo, e ela matou a criança. Ou seja, a criança tinha uma deficiência de saúde e ela usou uma dosagem, a criança morreu. E o que ela fez? Ela ocultou o cadáver, mentiu 2 vezes para as autoridades, para sua mãe. A sua mãe jurava que ela era uma pessoa certa e estava falando a verdade, só que não. Então, eu estou falando de natureza, é o que o próprio Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O professor Atos pode ler? 4:4. Então, querido, eu estou falando desse sistema aí, o mundo dominado pelo diabo, né, que tem dominado a mente de muitos seres humanos a praticar o erro, a falta de amor, o descuido para com o próximo, até mesmo com o próprio filho. Pode ler. É o verso 4, né? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vendo o que é que o diabo faz com a mente das pessoas? Primeiro, traz a cegueira espiritual, né? E a cegueira espiritual vai trazer a descrendice da palavra de Deus, certo? Porque a palavra de Deus é o que confronta o homem no pecado, certo? A palavra de Deus é que confronta ele, é que bate de frente, é que diz, é como uma barreira sem fim, que diz para ele que ele está errado, a prática está errada, por falta do conhecimento, da credibilidade à palavra de Deus. Segundo ponto e o segundo subponto diz assim, andaste segundo o príncipe e da potestade do ar. Ele diz assim, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João capítulo 12, versículo 31. 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Tá vendo? Então,
de quem é o domínio hoje? Quando ele foi tentar Jesus, isso no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele levou Jesus ao monte alto e disse e mostrou a Jesus: está vendo, todo esse reino é meu, todo esse domínio aqui é meu, mas te darei se tu adorar e prostrar-se e adorar-me, eu te darei. Ou seja, tudo o diabo, todo o domínio aqui do mundo é do diabo, menos o povo de Deus, menos o povo de Deus. Ele não tem domínio sobre a igreja do Senhor Jesus, certo? Não tem poder. Então, fica claro aqui que o mundo do pecado, o sistema corrompido, leva o homem a se distanciar de Deus. Vai dizer aqui, mais adiante, na carta de Paulo, alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Glória a Deus. Aleluia. Pode ler aí, Atos capítulo 7, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então observa que contra a igreja do Senhor, ele não tem poder. Certo que talvez você que me ouve pode até usar alguém que se diz servo de Deus, que foram nascido de novo, revivificado em Cristo, pratique alguns atos desagradáveis, ou desagradante à sociedade, e isso cause escândalo. Mas claro que eu não vou concordar com nenhuma crítica sobre ele e também não vou concordar com a sua prática de erro, mas eu tenho em mente que o próprio Jesus diz para os cristãos que devemos orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitos têm caído, alguns têm caído na fraqueza, têm praticado, infelizmente, atos escandalosos, mas o que importa é que quando o homem erre, ele reconheça o seu erro, que é parar para refletir no erro e arrepender-se, pois a Bíblia vai dizer em Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus aqui é a graça. A graça é um ato, é um atributo de Deus, que Deus derramou ao mundo, que é um favor imerecido. É um favor imerecido, que é o que nosso professor Atos vai estar abordando esse assunto. No segundo ponto e o subponto do segundo ponto, diz assim, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, observa aí que foi o que eu citei no meio da nossa palestra, a respeito do que Deus viu no homem, certo? A inclinação do homem para o pecado é tão grande que esquece de Deus, esquece de que é do seu semelhante e pratica a maldade sem piedade. Mas que Deus chegue à tua vida, querido, antes de que você parta desse mundo, certo? Que Deus lhe alcance, assim como nos alcançou, com a sua graça, com esse seu infinito amor, pois
A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus, por seu riquíssimo amor, nos alcançou. Aí, para finalizar, diz assim, ó, então, inclinados aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Amém? Então, querido, você precisa, né, voltar, refletir sobre a sua natureza, até onde você tem praticado aqui esses erros. Quero te dizer que Cristo é aquele que veio ao mundo para te regenerar de novo com Cristo, ou de novo com Deus. Amém? Nosso professor Atos falará o segundo tópico da lição. Graças a Deus, já vimos e aprendemos sobre o nosso estado anterior. E hoje a gente vai ver como é o nosso estado atual em Cristo. O segundo tópico diz assim: vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio de sua graça. Eu pedi para o nosso dirigente ler Romanos capítulo 5 e o verso 8. Romanos 5, verso 8. Diz a seguinte expressão: mas Deus prova